Uma outra questão que podemos pensar e verificar na relação entre irmãos é que às vezes há uma certa competição entre eles, competição pela atenção dos pais, competição para demonstrar que se saem melhores em determinadas situações, tudo para chamar a atenção dos pais. Então, cabe aos pais, em percebendo esses comportamentos, conversar com as crianças e dizer-lhes que a atenção deles é sempre deles, 2, 3, 4, quantas sejam os filhos, quantos sejam os filhos. Não é necessário eles competirem entre si para ter a atenção dos pais. E jamais, pais, não permitam que os conflitos entre os filhos gerem conflito entre vocês. Às vezes isso acaba acontecendo. Os conflitos dos filhos, de alguma forma, geram conflito nos pais, justamente porque às vezes acontecem dos pais tomarem partido. Um fica do lado de um filho e o outro fica do lado do outro filho. Isso é completamente danoso para a relação familiar e também é danoso como exemplo para os filhos. Os filhos precisam perceber equilíbrio entre os pais, concordância entre os pais, que tudo que se faça em relação aos filhos seja conversado, seja combinado e jamais nada feito na presença dos filhos, a não ser educá-los, dar-lhes exemplos. Por exemplo, a competição, quando acontece entre os irmãos, os pais jamais devem tomar partido com relação a isso e nem incentivar que haja competição entre os irmãos. A vida por si só já é bastante competitiva e nem sempre de forma positiva. Então, o incentivo que se deve dar às crianças com relação à competição é que elas devem competir consigo mesmas. O que significa isso? Significa estar incentivando as crianças a desenvolverem sempre as suas capacidades, o seu potencial, que eles saibam que são sempre capazes de dar mais de si e que ao fazê-lo estarão tendo uma competição saudável e a melhor de todas, que é querendo ser uma pessoa melhor todos os dias, aprender mais, saber mais, estar pronto para o que está acontecendo e para o que vier. Não esquecer que filhos são individualidades, são singulares. Não existe nenhum filho igual ao outro. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Eles portam muitas igualdades, mas são diferentes as suas igualdades. Então, pais, jamais incentive competições e nem esqueçam que seus filhos são seres individuais. O cuidado é para que eles não se tornem individualistas, mas eles precisam saber que são individualidades, potenciais, que cada um traz algo muito importante que vai fazer aqui no mundo. É isso que eles precisam estar desenvolvendo o tempo todo. A prova dessa individualidade é que não existe uma impressão digital igual em todo o planeta. Cada ser tem a sua impressão digital. É através da impressão digital que se identifica alguém que não porta documentos, por exemplo. Então, vamos cuidar para que essas individualidades entendam o que significa competir e que esse competir se transforme sempre em competências.
É isso que precisamos fazer com nossas crianças. Eu gosto sempre de repetir que estamos preparando vidas, que estamos formando pessoas. E essas pessoas precisam continuar sendo singulares, porém, trazendo seus potenciais, que eles já sabem minimamente como desenvolver, como fazer acontecer. Estamos desenvolvendo, ensinando competências para tornar essas pessoas hábeis na interação em sociedade. E essa interação para famílias que têm uma prole mais alargada, digamos assim, começa com os irmãos, com a irmandade, com a fraternidade. As crianças aprendendo a conviver com seus irmãos já terá dado largos passos na direção de uma boa convivência fora da família. Para quando for efetivamente começar na escola, será muito mais fácil lidar com os colegas. Será muito mais fácil brincar, se relacionar com professores, com todo o corpo da escola e começar a se relacionar com os adultos também. Às vezes a gente encontra uma criança que tem uma fluência fácil com os adultos. Isso é o resultado da fluência que ele tem em casa com os pais e principalmente com os irmãos. Se conversam, se respeitam, se amam, nossa, fica super fácil lidar lá fora. E não jamais vamos dizer que são adultos em miniatura. Não são, são crianças mesmo, são crianças bem formadas, crianças bem educadas, com a família estruturada, com a família que usa o cuidado, a atenção, o respeito, a disciplina como ferramentas para tocar a sua família, para organizá-la, já com vistas ao futuro.